Começando mais um culto de adoração ao nosso Deus. Bom dia àqueles que estão em casa também. Eu peço aos irmãos que, aqueles que podem ficar em pé, abram suas Bíblias em Abacuque. Abacuque 1, de 5 a 11. Depois de um mês fora, estou aqui de novo. O pastor falou que fiquei um mês fora pecando. Também, né, pastor? Mas Deus, ainda bem que tem a misericórdia dele, a graça dele, né? Que nos alcança. Diz assim a palavra do Senhor: Vede entre as nações e olhai. Maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis, quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência. A sua vanguarda irrompe como o vento oriental. Ajuntam cativos como areia. Debocham dos reis e zomba dos príncipes. Riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, estes cujos Deus é o próprio poder. Vamos orar? Querido Pai, graças te damos, Senhor, por tão grande misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem demonstrado que o Senhor está por perto, que o Senhor está pronto para estender as mãos e nos aliviar, meu Pai. Mas, ao mesmo tempo, também eu peço ao Senhor que continue a falar aos nossos corações e não nos deixe ficar na nossa zona de conforto, mas que a gente possa também tomar a nossa responsabilidade de lutar contra o pecado, de lutar contra as nossas próprias vontades, Senhor. Que a nossa própria vontade é de fazer aquilo que apenas gostamos e nunca, não queremos estar quebrantados em querer também amar o nosso próximo, mesmo aqueles que não gostam da gente, Pai. Eu peço ao Senhor, nessa manhã maravilhosa, que o Senhor venha a falar fortemente aos nossos corações, aos corações daqueles que estão em casa também, daqueles que estão nos assistindo. Eu peço que o Senhor passe e fale a seus corações, que os incomode, que nos incomode, e que a gente possa lutar unânime pela verdadeira fé evangélica, meu Pai. Eu peço por cada irmão aqui presente, meu Pai, por aqueles que não puderam vir também. E te peço pela mensagem que será exposta, que ela venha desafiar o nosso coração. Te peço pelos louvores que iremos cantar, por todas as manifestações que haja aqui, que possa assim ser manifesta para o Senhor, para a tua honra e glória, Pai. Perdoe os nossos imensos pecados, a nossa má preparação durante a semana em nos preparar para estar aqui juntos para louvar o Senhor. Se a gente fez de forma errada, pedimos que nos perdoe, Pai. E pela tua misericórdia, receba os nossos louvores nessa manhã. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda em pé a gente vai cantar que nosso Deus, Ele é soberano, né? Sobre todas as nações, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida daqueles que estão em casa, sobre a vida daqueles pequenos ou grandes pecadores, ou aqueles que acham que não têm pecado. O Senhor é rei sobre todos estes, e é a Ele que vai todo o nosso louvor. Tu és soberano sobre a terra,
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha amar a minha a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha amar a minha a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Bom dia a todos, todas. Nós vamos dar sequência às aulas em Abacuque. Então você pode abrir a sua Bíblia aí no texto que foi lido agora há pouco, a nossa introdução. Abacuque capítulo 1. Nós já falaremos mais sobre esses versículos. Antes de nós lermos o texto, tem algumas perguntinhas para recapitularmos as perguntas que fizemos no final da última aula e que nos dão um bom contexto para analisarmos os versículos 5 a 11 de hoje. Quem estava aqui na aula da semana passada? Levanta uma de suas mãos. Certo. Então vocês vão ajudar aqueles que não estavam e nos ajudar aqui à frente também a lembrar o que foi dito. 4 perguntinhas. Quem quiser, fala rapidinho. Tá? A primeira pergunta: como começam os 4 primeiros versículos de Abacuque? O que vocês que estavam aí se lembram? Como começa? Um clamor a Deus. Exatamente. Certo. É uma queixa do profeta, né? Ok? E essa queixa é por qual motivo? Quem lembra? O Senhor não estava fazendo nada pelo que estava acontecendo com o povo. O que estava acontecendo com o povo? Sofrimento, só ouviu sofrimento, o resto a gente não ouviu, não. Então, a nação sofria derrotas, havia sofrimento entre o povo, mas tinha mais um elemento, que era a chave da queixa dele. Qual que era? A lei se afrouxava. Quem falou isso? Aqui? Lá. Havia injustiça dentro do povo. E ele clama a Deus: Deus, é o seu povo, o Senhor é o Deus justo, mas o Senhor não faz nada, né? E a injustiça aumenta, os fracos são oprimidos pelos mais fortes, enfim. Muito bom. Aí nós temos uma segunda pergunta. Gideão quer
conduzir essa? Som? Aí? Joia. Quais são os motivos que deixaram Abacuque tão inconformados com a sua realidade? Acho que falamos um pouco sobre isso, né? Quais são os motivos que deixaram Abacuque tão inconformado com sua realidade? Alguém quer arriscar? Já falamos um pouco, né, a questão da injustiça, da opressão com os mais vulneráveis que acontecia, os subornos que ocorria tanto nos tribunais como em qualquer questão litigiosa, o avanço das nações sobre o povo que Deus tinha prometido, tinha criado e tinha prometido cuidar, primeiro com os assírios em relação ao reino do norte, agora com os babilônios que ameaçam também o reino do sul. O Egito ali, que também subjuga o reino do sul sob o comando do faraó Neco. Então há muitos motivos que deixaram Abacuque tão inconformado com a sua realidade, mas talvez sobretudo com o que já foi falado, com o silêncio de Deus, com a indiferença de Deus. Pelo menos era como Abacuque via toda a sua realidade, né? Ele esperava que em algum momento esse Deus bondoso e poderoso se levantasse e trouxesse libertação e dias melhores para a nação, mas estava demorando a acontecer. Então Abacuque está inconformadíssimo com tudo isso, né? Assim o Gideão já responde a terceira pergunta, né? O que Abacuque esperava de Deus. E era exatamente que Deus intervisse, fizesse alguma coisa. E ele não faz, e por isso Abacuque reclama, né? E aí nós temos a quarta pergunta. Rapidinho, uma palavrinha que te vem à mente. Como você classifica o questionamento de Abacuque? Sincero. O que mais? Ousado. Mais alguma outra palavra? Sim. Ok. Uma vez que nós já vimos a queixa, a reclamação do profeta nos versículos 1 a 4, nós vamos ler os versículos 5 a 11 e depois vamos analisar o texto versículo a versículo. Na verdade, vamos ler os versículos 1 a 4. Tanto faz. Bom, então vamos ler do 1 ao 11. Tá? A gente já pega o texto que a gente estudou na última aula e mais esse de hoje. Diz assim: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação forte e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência. A sua vanguarda irrompe como o vento oriental, ajuntam cativos como areia.
Debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, estes cujo Deus é o próprio poder. Depois dessa queixa tão direta, tão incisiva, tão ousada, sincera, como os irmãos classificaram, Deus vai responder para Abacuque, né? Deus fala: tá bom, você está reclamando tanto, você tem tanta segurança para se queixar, então eu vou dizer para você o que eu vou fazer. Eu estava observando, mas agora eu vou fazer alguma coisa. E a resposta que Deus dá para Abacuque é demasiadamente surpreendente e inesperada. Ontem a gente viu 2 textos, vamos ver rapidamente, só para a gente refrescar um pouquinho, Gênesis 12. Deve ser 2 Samuel, 7, né? Quando fala de Davi, né? Vou ler Gênesis 12, só para a gente lembrar um pouquinho da promessa que Deus fez para Abraão. Depois o José lê um outro texto ainda. Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Vamos ver o verso 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então Deus fez uma promessa a Abraão que dele Deus criaria um povo e daria uma terra para esse povo e abençoaria a esse povo. Abacuque sabia disso, né? Conhecia isso muito bem. E um pouco mais para frente, nessa história da descendência de Abraão, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, avance um pouco aí, Deus diz a um dos filhos de Abraão, o rei Davi, o Senhor coloca o povo, mais de 400 anos depois, dentro daquela terra que ele prometeu a Abraão. Então demora um tempinho para que a descendência de Abraão se estabeleça na terra de Canaã, que é a terra prometida. E ali na terra prometida, Davi diz: olha, eu gostaria de construir um palácio para o Senhor, um templo para o Senhor aqui nessa terra. E Deus responde para ele: olha, você não vai edificar um templo a mim, mas eu vou usar o seu filho para isso, Salomão. E aí ele faz uma promessa a Davi, que é uma extensão daquela promessa feita a Abraão. Olha o que diz o capítulo 7 de 2 Samuel, versículos... eu vou ler do 12 até o 16. Quando os teus dias se completarem e descansares com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Caso venha cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens. Mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Deus prometeu um trono para Davi, uma casa que teria sempre representante, sempre descendente. O seu trono não seria ocupado por outro povo pagão. Então seria um reino eterno, um reino que duraria para sempre. Essa era a promessa que Deus tinha feito para Davi quando se agradou de Davi. Deus tinha prometido um povo e fez esse povo de Abraão. Depois Deus prometeu um reino que não teria fim. E é isso que está na cabeça do Abacuque. Como é que tudo está indo agora tão de mal a pior?
E aí esse Deus, que é bondoso, que é poderoso e que cuida, agora ele vai dar uma resposta que é surpreendente, que é absolutamente inesperada, descabida, absurda para Abacuque, surpreende Abacuque terrivelmente. Mas, tentando fazer um exercício aqui, a gente muitas vezes fica surpreendido com o que Deus faz, ou o que a gente imagina que Deus está fazendo, ou que Deus fez. Às vezes a gente atribui algumas coisas a Deus e transfere a responsabilidade de algumas coisas para Deus, e às vezes isso nos surpreende. Mas por que será que nós nos surpreendemos tanto e muitas vezes com o que Deus faz, ou às vezes com o que Deus não faz? Às vezes a gente tem a impressão de que Deus não está fazendo nada, e isso às vezes nos surpreende. Muitas vezes, quando a gente fazia cultos de quarta-feira, eu ouvia os irmãos falando assim: vamos orar para que Deus faça alguma coisa. Então, o que estava subentendido era que Deus não estava fazendo nada. Então, vamos orar para que Deus faça alguma coisa. Ele não está fazendo nada, vamos orar, vai que Ele faz alguma coisa. Não é? Há um método aí de se relacionar com Deus, e às vezes esse método não condiz à realidade de Deus, né? E às vezes isso é surpreendente. Vamos ver como começa o texto. Abacuque 1, verso 5. Começa dizendo assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Deus começa dizendo: olha, o que eu vou fazer é absurdo mesmo, é inacreditável mesmo. E se não fosse acontecer nos dias de vocês, se fosse uma história que alguém fosse relatar para vocês, vocês não iriam acreditar. Não iriam acreditar. Ela é absurda, ela é surpreendente. Então ele continua no verso 6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Então o que Deus está dizendo para eles é: olha, você está reclamando que a coisa está ruim em Judá, que há injustiça em Judá, que há suborno, que há crueldade, que as pessoas estão prontas para fazerem violência, para praticarem o mal, que há perigo por todos os lados e em volta do Reino do Sul. Tá bom, então eu vou resolver toda essa parada aí, vou resolver a coisa tanto fora como dentro de Judá. Eu vou mandar os babilônios aí, e os babilônios vão passar o carro por cima de tudo e vão acabar com tudo. Então, se você queria que eu resolvesse o problema, eu vou resolver. Eu vou trazer os babilônios e eles simplesmente vão acabar com tudo. É isso que Deus está dizendo para Abacuque aqui no verso 5 e no verso 6. Aqui nós poderíamos fazer uma pausa e pensar um pouquinho sobre o que Deus está fazendo com Abacuque. Abacuque, como qualquer um de nós, ele está inconformado com a injustiça e ele clama ao Senhor, porque ele sabe, a gente falou isso na última aula, que o único que poderia resolver aquela situação era Deus. Então ele clama a Deus para que ele resolva aquela situação. Só que a resposta que Abacuque ouve não era em nada parecido com aquilo que nós esperávamos que Deus dissesse. E aqui nós podemos fazer um comentário, é que a impressão que dá é que a resposta que Deus dá a Abacuque, ela é inacreditável, né? Como pode o Deus que nós conhecemos dizer um negócio desse? Ele vai levantar uma nação pior do que a nação de Judá, que vai devastar a nação de Judá, e essa nação, a nação da Babilônia, ela é cruel, ela é impiedosa, são os piores homens da terra, e Deus usará eles. Como é possível isso? Porém, é isso que o texto diz. Deus está dizendo assim: eu vou fazer isso, Abacuque. Eu estou levantando eles. Eles estão prosperando contra a Síria, estão vencendo o Egito, venceram o rei de Israel, e daqui a pouco vão vencer o rei de Judá, porque eu levanto eles. Não é porque os deuses deles são mais fortes, não é porque eu esqueci de cuidar do mundo e estou desligado.
de tudo que está acontecendo. Não, eu estou trabalhando e o meu trabalhar está em levantar essa nação pagã. Eles estão matando pessoas, estão avançando, derrotando reinos, porque eu estou fazendo com que eles vençam. É uma resposta esquisita, não é? Como assim, Deus? Como assim? E a impressão que nós temos é que nós olhamos para a vida de um modo muito diferente, às vezes, da maneira com que Deus olha para o mundo. Nós temos uma visão de Deus e uma visão do mundo em que vivemos, e às vezes essa visão ela é diferente da visão de Deus. E aí, a ideia que nós temos do Senhor é simplesmente concebida pela nossa mente. Não, o Deus que eu acredito não faria isso. O Deus que eu creio, o Deus que eu tenho, não é assim. Mas muitas vezes essas ideias não são baseadas no Deus que se revela na Escritura, porque nós lemos Deus dizendo essas coisas, mas é uma construção teológica da visão de quem Deus é, meramente pessoal, baseado na nossa experiência, ou daquilo que nós já ouvimos de pregadores, ou que lemos em livros, vimos na televisão, e nós começamos a construir uma imagem de Deus, em que quando lemos um negócio desse aqui, a gente fala, não, mas é impossível que o Deus que eu creia faça isso. Temos um problema aí, porque o Deus da Bíblia está dizendo que faz isso. E você está dizendo que o Deus que você crê não faz isso. Então, o Deus que você crê não é o Deus que se revela na Bíblia. Pelo menos não nesse aspecto. E aí, essa visão errada de Deus que nós temos, que não é baseada na Bíblia, mas é baseada em nossos pressupostos, ela cria um problema na nossa vida prática, porque quando a vida nos golpeia, quando nós somos afligidos, Gideão usou a expressão, vou passar o carro por cima, né? Quando a vida nos atropela, a ponto da gente não conseguir nem ver qual é a placa do caminhão que nos pegou, nós estamos numa realidade de agressão, de sofrimento, e aí nós vamos consultar a Deus, e dizemos, Deus, como assim? Porque aquilo que eu acreditava do Senhor, era de que isso não poderia acontecer comigo, mas aconteceu. E aí nós nos queixamos de Deus, como se o culpado fosse Ele, pelas nossas más visões e interpretações de quem Ele é. Se está acontecendo, tem alguma explicação na Escritura, mas nós viramos para Deus e falamos, Deus, a minha visão do Senhor não se encaixa com o que eu estou vivendo aqui. E o problema é que quase sempre Deus é bem diferente da ideia que nós temos. Quando nós queremos de fato, honestamente, consultar o Deus da Escritura, nós percebemos, poxa vida, não é só o que me aconteceu de mal que o Senhor permitiu. Eu estou vendo que o Senhor está levantando uma nação pagã para acabar com o seu povo. Como eu encaixo isso aqui? É muito além do que a minha experiência pessoal. E aí os problemas parecem que não se resolvem na nossa vida, e às vezes eles pioram, e talvez surgem mais problemas, e a situação fica mais desesperadora ainda. E aí nós dizemos, como encaixar isso? E muitas pessoas desistem da caminhada com Deus exatamente nesses momentos, porque a imagem que eles tinham de Deus não poderia permitir que eles passassem por isso, né? Mas aconteceu. Está certo que a gente tem que pensar, e estamos corretos nisso, em dizer que Deus é um ser totalmente outro, né, como diziam os teólogos do passado. Ele é distinto, diferente de nós. Ele habita em luz inacessível, ninguém consegue realmente conhecer a mente de Deus, Romanos 11 diz isso. Mas também é certo que nós poderíamos afirmar, poderíamos ser menos surpreendidos pela vida se nós nos aplicássemos a conhecer um pouquinho mais o que Deus diz na Escritura. Se nós tivéssemos mais atenção ao refletir na Bíblia, no que ela diz, essas coisas
nos afligiriam, mas nós seríamos menos surpreendidos por elas. Coisas como assaltos, como violência, como suborno, corrupção, maldade. Se nós estudássemos mais a Bíblia, nós sentiríamos o peso dessas coisas, mas seríamos menos surpreendidos. Uma pandemia, uma nuvem de gafanhotos, um ciclone, crianças morrendo de fome, abandonadas, abusos. Se nós lêssemos as Escrituras, essas coisas doeriam, mas nos assustariam menos, porque Deus já falou a respeito de todas estas coisas. Perceberíamos um Deus que se revela na tormenta, que a história, por mais que alguns acontecimentos sejam cíclicos, ela caminha para um final. A Bíblia, como literatura, ela revoluciona isso, né? A história não se repete, se repete, se repete. Não, ela caminha para um final. O José falou um pouco disso ontem no curso, e vimos um pouco disso em Apocalipse 20, 21 e 22. Então ela caminha para um final, mas até esse final, muita coisa se repete. Então a gente vê isso com o povo de Israel. Deus traz juízo, Deus traz disciplina, e esse juízo e essa disciplina traz sofrimento. O povo sofre. A gente vê os cristãos primitivos, a coisa complica, e Estevão é apedrejado. Logo depois, a descida do Espírito Santo, pouco tempo depois, os apóstolos foram todos martirizados, todos foram mortos. Então a perseguição nos primeiros séculos foram constantes, períodos de paz intercalados com perseguição feroz. Então a história do povo de Deus, tanto antes do povo de Israel, como quando era Israel, quando depois passou a ser a igreja, sempre foi de sofrimento. Sempre foi de sofrimento, né? Então o sofrimento não deveria nos surpreender tanto. Às vezes a gente se surpreende com o sofrimento. Se nos aplicássemos a perceber um pouco mais como tem sido a vida do povo de Deus depois que o povo decidiu viver por conta, depois que o povo quis ter liberdade sem ter competência para isso, e quis comer do fruto que achou melhor lá no jardim, a coisa se tornou complicada. A coisa se tornou muito complicada. Vamos caminhar um pouquinho mais. Alguém tem alguma pergunta? Comentário? Criticar também pode. Sobre esse assunto assim, veio à cabeça logo aqui no começo do versículo 5 aqui, que igual Salomão fala, que nada debaixo do sol é novo, né? Você vê que antigamente o povo, Deus fazia, o povo pecava, Deus fazia, o povo pecava. E hoje praticamente é do mesmo jeito, porque Deus faz, Deus abençoa a gente peca, e o mundo está em crise. E que o pastor falou sobre se o cristão realmente ele não tiver firme ali, quando vem essas turbulências, realmente ele cede. Porque quando a gente vê Deus, a gente pensa em Deus e amor, né? Deus não vai permitir que a pessoa passe por isso, por aquilo. Mas se a pessoa não tiver um entendimento certo que também Deus é justiça, e Ele está no controle de tudo, e todas as coisas contribuem para o bem dele, a pessoa, creio que tende a dar uma caída mesmo, porque... Só um comentário rápido. Eu lembro quando eu saí da empresa lá em 2014, quando começou a crise, eu estava bem financeiramente estabelecido, aí veio aquela crise, deu uma turbulência nas minhas finanças, e às vezes eu ficava trocando ideia com Deus nos meus pensamentos aqui. Por que, Senhor Deus, eu estou te servindo, estou aqui, estou ali, as coisas parecem que não andam, e o pessoal, parece que a grama do vizinho sempre está mais verde. E é engraçado que eu deixei currículo em 3 empresas nessa época, aí fiz até entrevista, e aquela empolgação, só que as coisas não aconteceram, né? A gente fica chateado. Aí a gente vai para o nosso momento íntimo com Deus lá no quarto lá, e rasga o coração. Mas Deus cuidando, no mínimo ali, no 0 a 0, sempre as finanças batendo 0 a 0, que era o que Ele nos promete, né? E graças a Deus esse momento passou, hoje estamos bem, estou numa firma, graças a Deus, para a honra e glória dEle. E eu olho para trás assim, essas 3 empresas que eu fiz entrevista, as 3 estão bem mal mesmo. Uma já até abriu falência. Aí você olha,
Bom, tava pensando, o pastor falando, estava aqui pensando, poxa vida, né? Aquele dia eu rasgando, chorando e não entendendo. Porque a tendência nossa é... Por quê? É igual o Abacuque, por que Deus, o Senhor permite às vezes as coisas acontecer? Mas para a honra e glória de Deus, eu fui firme na caminhada e estamos aí. Se o cristão não tiver fé mesmo, não servir, ele não espera, né? Ele quer para hoje. E às vezes o que assim, tem muitas igrejas que ensinam hoje que Deus tem que fazer agora, né? Não tem paciência, não espera. Aí você vê o que acontecia antigamente, que Deus fazia, o povo pecava, Deus fazia de novo, o povo pecava e Salomão dizia que nada é novo. Às vezes também um pensamento recorrente é que parece que a gente esquece que vive num mundo caído e num mundo que jaz no maligno. Então, num mundo caído, onde as pessoas vivem em rebelião contra Deus e em violência contra o próximo, é natural que aconteça esse tipo de coisa. Natural que aconteça. Daí a querer responsabilizar Deus por tudo, aí é um pouco além, né? E um pouco além. Então, o Carlinhos falou que estava desempregado. E quantas pessoas estavam desempregadas, não é? Então, quantas pessoas melhores do que eu hoje não acordaram, não é? Muitas pessoas. Então a gente olha para a nossa realidade e fala assim, puxa, por que isso está acontecendo comigo? Bom, está acontecendo com muita gente, ainda bem que não está acontecendo comigo. Ainda bem que não está acontecendo algo pior comigo, não é? Tanta gente melhor do que eu passa por situações tão piores, por que não eu? Não é? E se a gente olhasse um pouco mais para a realidade de um mundo caído e que jaz no maligno, talvez fôssemos um pouco mais gratos mesmo quando a situação fosse ruim, não é? Afinal, tem muita gente boa passando por situações piores do que a da gente. Mas o fato é que a gente se aplica a estudar as Escrituras de maneira muito superficial, de maneira muito distraída. Então a gente vê o quanto as pessoas se aplicam ao estudo formal, e então o engenheiro precisa estudar com seriedade, e precisa mesmo, porque tem um teto aí pesado sobre a cabeça da gente, se ele cai aqui dá ruim para a gente. Então o engenheiro precisa estudar com seriedade mesmo, fazer o cálculo direitinho. O médico precisa se aplicar aos estudos, ele vai abrir o peito das pessoas aí, vai mexer na cabeça das pessoas. Não dá certo ser um médico distraído e irresponsável, né? Se bem que tem algum aí. Mas ele precisa estudar com seriedade, e a gente sabe disso e respeita isso, incentiva isso. Agora as Escrituras não. As Escrituras a gente não precisa estudar com seriedade. A gente vai lendo assim quando dá certo, do jeito que dá certo, e vai lendo o que é interessante. E o que não é interessante a gente lê também, mas parece que não passa meio que por cima. Algumas coisas a gente não entende e está bom sem entender. Outras a gente entende de uma maneira, aí o nosso irmão do lado fala assim, eu entendo de outra. O da direita fala, eu entendo de outra. Ah, tudo bem, eu entendo assim, ele entende assim. Bom, como é que é isso? Como é que a gente pode estudar as Escrituras com tanta distração assim, né? Nos outros campos do conhecimento, vamos dizer assim, não existe essa, eu diria, irresponsabilidade, né? Eu diria irresponsabilidade. Muitas vezes nós estudamos as Escrituras, lemos com irresponsabilidade e nos surpreendemos com a vida, porque não nos aplicamos a perceber a vida como a Escritura nos mostra. Por aí. E isso é bem prático, porque, por exemplo, se você vai prestar um concurso público, e você sabe que o prazo está, sei lá, daqui 3 meses, você vai se aplicar ao estudo, vai comprar a apostila e vai gastar horas estudando, para que você passe na prova, porque aquilo é importante para você. Você quer aquele emprego, quer aquele sustento. Mas a impressão que nós temos é que o estudo planejado e sistemático da Bíblia não é assim. E a prova da vida é muito mais importante do que a prova do concurso público. Eu não vejo pessoas, é raro isso acontecer, comprando apostilas e livros e separando 1 ou 2 horas da sua semana, sentando diante dos livros e estudando. Mas para que você está estudando teologia?
Porque é Deus aqui se revelando. E toda a minha vida é vivida no mundo criado por Deus. Então, mais importante do que a minha profissão é a minha vida com Deus. E nós nos reduzimos a simplesmente talvez ler um ou outro versículo que nos dê uma injeção de insulina toda manhã, né? De açúcar no sangue. Agora eu estou bem com Deus porque eu li um versículo de Salmo. Isso não é estudar a Bíblia. Isso é você pegar um versículo para te dar uma injeção de ânimo. Estudar a Bíblia é sentar, analisar o texto, fazer perguntas, não se contentar por não ter entendido alguma coisa. Eu poderia contar nessa mão quantas pessoas me procuraram no último mês fazendo perguntas a respeito do texto bíblico. Isso aqui eu não entendi. Como que eu faço para compreender? Às vezes eu não dou resposta, né? Às vezes eu dou outras perguntas para a pessoa descobrir a resposta. Mas, e muitos pais, eles se contentam em replicar isso na vida dos filhos. Então, assim, se um filho entra numa escola e passa ali os 8, 9 anos de alfabetização e sai do ensino médio sem saber ler ou escrever, um pai atento e preocupado com a vida do filho, ele vai fazer um escarcéu lá na diretoria da escola. Sim ou não? Imagina, seu filho saindo do ensino médio sem saber ler e escrever, não tendo condições nenhuma de ir para uma faculdade porque ele não aprendeu o básico. E um pai faria um escarcéu, ele chamaria talvez até a mídia, enfim. Mas pais ficam muito tranquilos quando filhos passam da fase da infância para a fase adulta, sem conhecer os livros da Bíblia, sem conhecer uma boa doutrina. Tudo bem, isso aí. Então, olha, pai, posso faltar hoje? Está chovendo. Não, você vai para a escola, você precisa estudar, precisa ser alguém. Ai, pai, hoje está chovendo. Vamos para o culto? Não, não vamos não. Não precisa estudar a Bíblia hoje. É uma vez por semana e não precisa. Isso mostra as nossas prioridades, o que a gente valoriza mais. E por isso a vida nos assalta com tanta incerteza, tanta dúvida quando o sofrimento vem. Porque nós não nos preparamos, biblicamente, para lidar com essa vida. Bom, a gente fez uma digressão aqui, né? A gente foi entrando num tópico porque é importantíssimo para o coração de Abacuque. Abacuque não era esse tipo de pessoa. Abacuque não era um homem distraído. Abacuque conhecia a lei de Moisés, conhecia os textos que nós citamos em Gênesis e 2 Samuel, conhecia muito mais do que isso. Era alguém conhecedor e provavelmente, certamente, praticante da tradição oral judaica, aquilo que os judeus passavam de pais para filhos, de rabinos para alunos, de mestres, né, para alunos. E mesmo assim, Abacuque é surpreendido profundamente com a resposta de Deus para a queixa dele. Se Abacuque se surpreende, imagina eu e você. Pois é, e aí o que a gente vê nesses versículos, aí agora a gente vai entrar um pouco mais neles e vamos nos aprofundar neles, é a resposta de Deus para Abacuque. Vamos ver se nos surpreende, porque surpreendeu muito Abacuque, a gente vai ver isso na próxima aula. Alguém quer fazer algum comentário ou pergunta aqui dentro desse tópico? Vamos lá então? Deus piora a situação. Essa é a realidade aqui em Abacuque. Deus piora. Deus surpreende Abacuque. Se fôssemos classificar esse comecinho, é surpresa. Deus surpreende Abacuque. Abacuque esperava alguma coisa, Deus fala que vai fazer outra. Então, Deus está dizendo para Abacuque, fala, olha Abacuque, eu sou muito maior, eu sou muito mais do que você pensa que eu sou. E eu vou surpreender você. Você não esperava isso, mas você vai ficar surpreso comigo agora, porque eu sou surpreendente. E por que eu sou surpreendente? Porque eu vou piorar muito a situação. Se a situação estava ruim, agora ela vai ficar muito pior. E a coisa sempre pode piorar, é a teoria do caos, a coisa sempre pode piorar. E é isso que Deus vai fazer, vai piorar e muito. E de uma maneira muito terrível, quase que irônica. Deus está trazendo os babilônios, uma nação cruel, uma nação sem honra, ou melhor, eles tinham a sua própria honra, eles construíam a sua própria honra, eles construíam os seus próprios valores. Uma nação
apavorante que marchava sobre tudo, sobre o comando do rei Nabopolassar e sobre o filho dele. Como que é o nome do filho dele, esse nome bonito aí, vocês lembram? Quem que comandava o exército da Babilônia em campo? Nabucodonosor, era o Nabucodonosor, que nome difícil. E Deus descreve quem é esse povo, verso 7. Além de Deus surpreender Abacuque, ao dizer que vai trazer os babilônios, essa nação cruel, impetuosa, que não sabe o que é medo, que caminha para a batalha, mesmo que ela traga morte, sem vacilar, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem, a uma nação conquistadora, avassaladora. E aqui no verso 7 ele começa a descrever a coisa que parece que Deus está esfregando as mãos assim, falando, agora você vai ver o que eu vou fazer. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Deus está dando uns detalhes com crueldade aqui, está contando uma história de terror aqui para Abacuque, uma nação que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Em todos os lugares existe conceitos de honra, e geralmente não são, de um modo geral, muito distintos. Os conceitos de honra são muito parecidos, né? Então, um guerreiro tem que oferecer uma morte digna a um outro guerreiro. São honras em batalha, em combate. Isso é em todo lugar. Por mais que a gente não entenda isso, né? Como é que você vai honrar o outro matando o outro? Em batalha, você tem que promover uma morte digna. São códigos de honra, são códigos morais que a gente não conhece, ainda bem que não conhece. Nossa bandeira não tem vermelho, nós não estamos acostumados com guerras e com batalhas. Mas existem conceitos de honra em tudo quanto é lugar. Mas os babilônios não querem saber de nenhum conceito de honra que exista por aí, em nenhum outro lugar. Eles criam a deles mesmo e é por aí. Verso 8, seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Não dá para brincar com esse povo. Deus parece estar sendo, parece estar querendo meter medo em Abacuque, ou está querendo mostrar o tamanho do mal que vem, não é? Seus cavalos são mais velozes que os leopardos. Não conheço muito sobre cavalo, porque o negócio de cavalo é caro, mas muito provavelmente nessa época aí os cavalos eram mais fortes, né? Os cavalos eram muito mais robustos, mais ou menos século VII, por aí, se eu me lembro bem do que já li. Os cavalos o pessoal começou a fazer cruzamentos de cavalos e tal, tudo mais, e os cavalos começaram a ser mais fortes, então dava para dois soldados, dois cavaleiros em cima do mesmo cavalo, então um poderia conduzir o cavalo, o outro poderia ir atrás com arco, com lança, esse tipo de coisa, porque os cavalos eram mais, nesse tempo começou a ter cavalos mais fortes, cavalos mais rápidos, então muito provavelmente era esse tipo de animal que os babilônios usavam. Hoje em dia os cavalos, o peito de um cavalo é mais largo que uma mesa dessa aí, eu vejo por aí onde eu vou. Os cavalos são muito mais fortes, mas pouco tempo antes disso os cavalos eram um pouco mais franzinos, então era complicado andar dois assim, daria, mas o cavalo não teria o mesmo arranque, a mesma força do que teria hoje com cavalos muito mais fortes. Muito provavelmente esses os cavalos que os babilônios usam. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos e muito mais fortes, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Crepúsculo é coisa aí da rapaziada. Rapaziada gosta de assistir uma série chamada Crepúsculo, né? Eu não sei muito. Alguém balançou a cabeça que não. Faz? Passou? Então fala você sobre isso, que eu não manjo.
Eu não assisti, não. Já passou, isso aí é da turma. É outra geração já, né? Que assistiu o Crepúsculo. O pessoal está vendo o que agora? Agora, o que vocês estão vendo? Bom, os cavalos avançam, são mais ferozes do que os lobos à tarde. O crepúsculo era a hora que o sol estava indo embora e os lobos atacavam. Ele está falando em relação àqueles lobos do mato, né? Não é cachorro que a gente tem, a gente dá ração, manso, não. Eles devoravam as pessoas se não estivessem dentro das cidades, né, com seus muros. Então eles destruíam tudo que viam pela frente. O versículo 8, voam como ave de rapina ou águia, né? Era aterrorizante você estar diante de um exército babilônico. Aí o versículo 9 ele diz: eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental, ajuntam cativos como areia. Eles eram sempre prontos para a violência, eles não tinham nenhuma misericórdia das pessoas, e como estratégia de guerra, eles não respeitavam as muralhas. O comum era o exército pegar uma grande tora e ir até os portões da cidade e ficar batendo nos portões até derrubar os portões. A hora que derrubasse os portões, a cidade seria conquistada. Mas eles não esperavam isso. O que eles faziam? Eles vinham com montões de areia, de terra, e eles empilhavam a terra até que fizesse uma rampa para subir pelas muralhas. Eles não davam nem tempo do povo dentro se planejar e se proteger, o tempo de estourar os portões da cidade. Então, eles não tinham ética nenhuma, eles não tinham respeito por mulheres, idosos, crianças, grávidas, bebês, por soldados. E às vezes, a estratégia de guerra deles, quando eles não matavam e dizimavam a população, eles faziam tantos prisioneiros quanto eles pudessem. Então, não matou todo mundo, o que sobrar é prisioneiro, não tem choro nem vela, não tem outra conversa. Outros reis deixavam as pessoas conquistadas viverem em suas terras, levavam para suas terras para viver lá onde eles estavam. Não, era tudo prisioneiro, não vai ter escapatória. Esses eram os babilônios. Perguntas? O mundo que viviam era um mundo muito selvagem, né? Toda a história, o relato mostra isso. O povo já vivia com medo das feras, de tudo. Quando anoitecia, ainda ter a notícia que um exército desse invadiria seria terrível. Por outro lado também, o povo vinha assim o tempo todo, Deus falando que isso aconteceria, né? E o povo, talvez Abacuque não, que era um servo do Senhor, né? Conhecedor de toda a lei do Senhor e tudo mais. Mas isso aconteceu realmente porque Deus determinou, né? Já estava previsto que aconteceria, né? Exato. O texto continua dizendo assim, verso 9, todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto. Horda, como é que está traduzido aí na Bíblia? Alguém tem uma tradução diferente para hordas aí? Como é que está? Todos vêm prontos para a violência, suas hordas, aqui na NVI está, hordas avançam como o vento do deserto. Alguém tem uma tradução diferente? Postos, seus postos avançam, sim. Alguém tem uma outra? Irrompem como o vento do deserto, um vento seco, quente, um vapor, assim, um negócio escaldante, né? Hordas talvez fosse melhor traduzido, comunicaria melhor um bando, assim, mais ou menos assim, aquele bando de filme de faroeste que vem, o pessoal vem, os baderneiros vem minimamente organizado, mas vem para bagunçar o coreto, para fazer baderna. As suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Verso 10, menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Era um povo tão com poderio militar, bélico, tão
grande para a sua época, que não existia fortaleza que fosse desafio. Eles viam uma cidade fortificada e eles simplesmente falavam: nós vamos acabar com essa daí, não tem o que fazer com a gente, eles não vão dar conta de segurar, o exército deles não vai fazer frente para a gente é muito mais forte, muito mais poderoso belicamente. Tem um muro lá, o portão da cidade está distante, não tem problema, a gente constrói uma rampa, a gente faz o que for preciso, a gente avança, invade, e é isso mesmo. Não, eles não se davam conta, de quem estava à frente. Era terrível a coisa. E aí o versículo 11 diz: então passam com ímpeto de um vento e vão adiante. Eles conquistavam, destruíam e abandonavam tudo. E iam até a próxima cidade. Eles não tinham interesse em, por exemplo, conquistar para trazer para si aquela cidade e construir coisas. Não, eles queriam destruir mesmo. Só isso. E levar prisioneiro. Porém, olha o que diz a segunda parte do versículo 11, que eu não li de propósito. Deus, até agora, ele só está descrevendo os babilônios que ele está levantando. Eu estou fazendo eles conquistarem terreno e estou levando até vocês aí. Só que aí no final do versículo 11 ele faz um comentário, uma nota de interpretação a respeito do que esses homens estão fazendo. Olha o que Deus constata: eles, porém, são culpados, estes cujo Deus é o próprio poder. Eles divinizavam o seu próprio poderio. Então, eles eram tão poderosos, tão fortes, ninguém se opunha a eles, que eles cultuavam a si mesmos. Eles olhavam para os bíceps deles e diziam: você é o cara. Nós somos bons demais, não há ninguém melhor do que nós. E eles cultuavam a si mesmos, a própria força, aos próprios exércitos. Porém, Deus diz: isso não passa impune aos meus olhos. Apesar de eu estar levantando eles, e eles estarem devastando pessoas, cidades, eles são culpados. Culpados de violência, culpados de maldade, mas culpados também da idolatria que eles têm, porque eles cultuam a si mesmos. Eles são homens carregados de culpa, diz uma outra versão, né? Responsáveis, culpáveis diante de Deus pela sua maldade. Então, é difícil da gente unir essas duas coisas, né? Deus está levantando eles, mas eles são culpados. Pois é, a gente viu isso em poucos versículos. Como a gente concilia isso? Exatamente, eu acho que bem provavelmente como Abacuque tenta conciliar, né? Que vai ser o texto da semana que vem. A nossa cabeça dá um nó, né? Bom, Deus levanta eles. Eles fazem o mal. Mas aí Deus diz que eles são culpados pelo mal? Como é possível isso? É o que Deus está dizendo. Apesar de Deus utilizá-los para cumprir os seus planos, Deus não os inocenta. Vocês não são inocentes. São culpáveis. Não parece bater muito com Deus bondoso. Não parece bater muito com Deus poderoso que as Escrituras tanto relatam. Como é que Deus vai usar um povo desse, uma gente tão ruim, um povo tão cruel, tão impetuoso, tão bárbaro, para trazer juízo para o povo dele, que ele separou, que ele cuidou e que ele prometeu um reino que não teria fim? Como é que pode ser isso? Não faz nenhum sentido para Abacuque. Não faz nenhum sentido. Como é que Deus usa um mal tão grande para trazer juízo para o seu povo? Não faz nenhum sentido. Deus responde à oração de Abacuque
E era melhor talvez que não respondesse, porque ela diz o seguinte, parafraseando: Abacuque, olhe para as nações, há um povo que está matando e destruindo todos os outros. Eles não estão fazendo isso por acaso, na verdade quem os está levantando sou eu estou dando a eles poder para cumprir esse propósito, punir o pecado de meu povo. Não era por isso que você clamava a mim? Você não queria uma resposta? Você não queria justiça? Então eu irei punir o pecado que está ao seu redor. Mas vou usar uma nação ímpia, descrente, culpada e idólatra para fazer isso. Essa é a resposta que Deus dá a Abacuque. Abacuque não esperava essa resposta de Deus. Se ele já estava revoltado com o silêncio de Deus diante da injustiça no meio do seu povo e de todo o perigo que circulava, agora ele está completamente perdido, sem saber o que está acontecendo. Como é que Deus pode trazer um povo pagão para ministrar juízo ao povo dele? Ao povo dele. Essa é a situação terrível de Abacuque, e que nós vamos ver cenas no próximo capítulo para ver se essa situação piora ainda mais, porque é sempre possível, ou se melhora, também é possível. Alguma pergunta ou comentário que você queira fazer aí? A gente já vai para algumas aplicações finais aqui. A gente, um tempo atrás, eu e minha família, a gente ficou afastado da igreja cerca de uns 7 meses. A gente tinha mudado e estava procurando outra. No mais do tempo não era nem procurar, a gente ficava mais relaxado, né? E dentro dessa situação a gente vê como Deus usa quem Ele quer, entendeu? Uma pessoa crente ou não crente, não importa para Deus. A gente esteve na casa da minha sogra uma certa vez e ela pegou e falou pra gente assim: se vocês precisam voltar para a igreja, vocês tinham alguma coisa diferente, está faltando em vocês agora. Ela não soube explicar, mas aquilo nos tocou muito e foi um dos alavancamentos que fez a gente voltar, entendeu? Há uma questão aqui muito interessante, que não dá para a gente estudar Abacuque sem passar por ela, que é a questão do mal. A nação, o povo babilônico era um povo mau e que praticava o mal. Como é que Deus lida com essa questão? Não é? Como é que Deus lida com o mal que está aí? Nós afirmamos um Deus 100% poderoso. E nós afirmamos um Deus 100% bom, e também é. No entanto, a realidade à nossa volta contradiz isso, ou provoca isso, né? Porque o mal está aí. Estava lá nos dias de Abacuque, terrivelmente, e continua hoje aí. O mal continua aí. Como é que nós equacionamos isso? Como é que nós fazemos essa conta bater? Ou nós ignoramos isso? Historicamente, nós ignoramos. Historicamente, nós ignoramos. A nossa tradição batista reformada ignora isso. Não, Deus, ele é poderoso, ele sabe o que faz e tudo está no controle dele e tal, tudo mais. E não tentamos fazer essa conta bater, né? Nós ignoramos o problema. Há um problema seríssimo. O mal está aí. E Deus continua santo e Deus continua bondoso. Como é que nós equacionamos isso? Como é que nós lidamos com isso? Deus não está vendo? Está. Deus não quer impedir o mal que está aí? Porque se Ele quer, e Ele é poderoso, por que Ele não faz? Não, Ele quer que esse mal aconteça. Então Ele é um Deus masoquista, não é um Deus 100% bondoso. Ou nós afirmamos uma coisa ou afirmamos outra. Não, Deus tem propósito nesse mal. Equivale a dizer que Deus está promovendo esse mal? Um Deus que não tem nenhuma variação de maldade nele, que não tenta e nem pode ser tentado?
Abacuque apresenta essa questão, não responde. O profeta não se aplica a responder essa questão, mas não dá para passar por ela em branco. Ela está em Abacuque. E ela está também à nossa volta. Os estudiosos na história chamaram isso de teodiceia. Isso. O teodiceia é o problema de Deus e o sofrimento. E há essas duas afirmações: se Deus é todo poderoso e é todo bondoso, porque o mal existe. Se ele é todo poderoso, ele poderia impedir o mal. E se ele não impede, quer dizer que ele não é todo poderoso, apesar de ser bondoso. Então Deus até gostaria de impedir, mas não tem poder para impedir. Ou se ele é todo poderoso, não impede o mal, quer dizer que ele não é todo bondoso, porque ele poderia impedir e não impede. Temos um problema, como o Gideão disse. Alguns homens, poderia até dizer centenas ou milhares de homens na história, tentaram responder essa pergunta. Abacuque levanta essa pergunta, mas ele não responde. E nós não podemos passar essa vida aqui sem parar para pensar sobre essa questão, né? E deveríamos buscar respostas na Escritura. E aqui fica o desafio para você buscar saber um pouco mais sobre a teodiceia, o problema do mal. Como a gente resolve essa questão? Porque ela é crucial para muitos incrédulos e ateus, né? Eles levantam exatamente essa questão. E dizem, isso é uma contradição. Porém, parece uma contradição, mas se a gente parar para pensar, não é uma contradição. Pode ser uma coisa que a gente não compreende, mas contradição não é. Porque contradição é você dizer uma coisa numa primeira frase e depois negar essa coisa numa segunda frase. Por exemplo, o que seria uma contradição nesse momento? Dizer assim, o Carlinhos, primeira frase, o Carlinhos está nesse salão. E na segunda frase eu digo, o Carlinhos não está nesse salão. É contraditório, porque ou ele está ou ele não está. Se ele está, ele não pode não estar. E se ele não está, ele não pode estar. Agora, contradição seria dizer, Deus é todo poderoso e Deus não é todo poderoso. Isso é uma contradição. Deus é bondoso e Deus não é bondoso. Mas dizer que Deus é todo poderoso, Deus é todo bondoso e o mal existe, o mal não anula o fato de Deus ser bondoso e não anula o fato de Deus ser poderoso. Como essa conta fecha, aí que é o problema. Mas contradição não é. Contradição não é. Não sei se dá para entender. Não é uma contradição, apesar de parecer uma contradição. E é difícil a gente, naturalmente, compreender isso. Mas teodiceia é um tema para ser estudado. Você quer começar a estudar depois dessa aula e, poxa, eu preciso estudar sistematicamente a Bíblia. Eu não sugeriria começar com teodiceia, mas pode tentar. Começa aí, pensa, pesquise livros sobre. A gente pode até sugerir algumas coisas depois. Uns 30 para começar. Mas não seja distraído quanto a esse assunto, ele é crucial. Até para você mesmo, para a sua vida, né? Para dilemas, dificuldades, enfim. Exato. É crucial, realmente. Por que as pessoas procuram ajuda? Por que as pessoas procuram a igreja? Porque elas estão sofrendo por alguma coisa. Há um mal que as fazem sofrer. As pessoas procuram analistas, psiquiatras, psicólogos, mestres espirituais em tudo quanto é lugar, porque há um mal que as fazem sofrer. E elas não querem sofrer. Mas há um mal que a faz sofrer. Por isso as pessoas procuram as igrejas, por isso os crentes procuram os presbíteros, os pastores, porque há alguma coisa que as fazem sofrer no casamento, com os filhos, no trabalho, com os vizinhos, em qualquer que seja a questão. Há um mal que a faz sofrer e eu não quero sofrer, então eu procuro ajuda. E de onde vem esse mal? Como é que nós lidamos com ele e com o nosso Deus santo e poderoso? A questão do mal e do sofrimento está em todos os lugares. Em todas as questões há um mal e há um sofrimento relacionado, ou direto ou indiretamente. Mas não podemos fingir que ele não está aí. Vamos para as lições práticas.
primeira lição, Deus está trabalhando mesmo que não pareça. Deus está trabalhando e Ele sempre está fazendo alguma coisa, mesmo que a gente não consiga perceber. Às vezes o pecado nos impede de perceber, né? O nosso pensamento corrompido pelo pecado, a nossa visão distraída da vida nos impede de perceber o que Deus está fazendo, mas Ele sempre está fazendo. E às vezes nós não temos condições mesmo de perceber e nem de entender o que Deus está fazendo, né? Nós não conhecemos a mente do Senhor, às vezes nos é impossível mesmo, mas Ele sempre está trabalhando. Mesmo que Deus esteja em silêncio diante da maldade do pecado do seu povo, Ele nunca deixou de trabalhar. Por isso, descanse na obra de Deus. Ele está trabalhando e um dia fará justiça, mesmo que não pareça agora. O sol da justiça se levantará. Gosto muito desse verso, Malaquias 4:2. O sol da justiça se levantará. Deus trará conforto, Deus trará justiça visível e perceptiva para todos. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, é a nossa certeza. Deus trabalha, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não compreenda. E uma segunda lição, é um pouquinho do que o Alan destacou. Deus usa até mesmo os ímpios para realizar a sua obra. Deus usa até mesmo os ímpios para realizar a sua obra. É difícil de acreditar que os babilônios eles prosperavam não somente pela permissão de Deus, porque é mais fácil responder essa pergunta assim. Por que o mal acontece? Porque Deus permite. Seria muito fácil responder o dilema de Abacuque dizendo isso. Abacuque, Deus respondendo: eu estou permitindo que os babilônios se levantem. Mas não é essa linguagem que Deus usa. No versículo 6 ele diz: eu estou levantando eles. Não estou só permitindo, não, eu estou levantando eles. Era iniciativa de Deus levantar aquele povo. Então Deus usa até mesmo os ímpios para realizar a sua obra, e isso a gente vê claramente no texto. Como a gente assimila isso, aí é problema nosso. Deus ele não diz: olha, desculpa, eu vou ofender a sua consciência, eu vou ofender aquilo que você conhece sobre mim, me perdoa por dizer quem eu sou, mas eu sou assim, o que eu vou fazer? Deus não faz isso, Ele não pede licença para ser Deus. Ele diz: eu sou isso aqui, você que se vire para lidar com isso. Eu não vou me moldar aos seus conceitos, às suas imagens, às suas visões de quem eu sou. Você tem que se moldar a quem eu sou. Você foi criado para mim e não eu para você. A menos que você me considere um ídolo. Porque aí sim eu fui criado para você, para te satisfazer, para te fazer feliz nessa terra. Aí sim. Mas eu não sou isso aí. Eu sou o Deus Altíssimo. E se você quer me servir, você tem que entender que eu uso até mesmo ímpios para realizar a minha obra. Deus é o Deus da história, e história com H maiúsculo, a história como um todo. E Deus pode e usa, como nós estamos vendo nesse texto, até ímpios como instrumentos dele para cumprir o seu plano soberano. Como cantamos, tu és soberano. É fácil cantar, né? A gente às vezes não presta atenção no que está cantando. Tu és soberano. Uau! Como é possível isso? Pois é, Deus se revelou assim para nós nessa manhã. Deus sempre provê, sempre provê. O problema é que a gente quer que Deus faça provisão sempre para a gente, né? Mas Ele sempre provê, para Ele. Às vezes, para a gente, né? Quando Abraão está levando o filhinho Isaac para sacrificar, e o filho pergunta quem vai ser sacrificado, Abraão responde: Deus proverá. Deus proverá. E para quem que seria o holocausto? Para Deus. O holocausto seria para Deus. Então Deus sempre provê para Ele. Às vezes para a gente. Ainda bem que às vezes para a gente. Mas sempre para Ele. Vamos para as avaliações. Como eram e agiam os exércitos dos babilônios? Como que era o exército babilônico aí? Ela foi rápida, ela entendeu que a hora que acaba as respostas a gente vai embora.
Muito bem. Feroz e impetuoso. Era feroz e impetuoso. Feroz como os lobos no cair da tarde, quando eles saem para caçar, com cavalos fortes e que avançavam com rapidez, que construíam rampas para invadir fortalezas, que não consideravam reis, outros exércitos. Era um exército forte mesmo. Forte mesmo. Segunda pergunta. Segundo o próprio Deus, porque esse trecho que nós lemos é uma declaração de Deus, uma resposta de Deus à oração de Abacuque, quem era o responsável por suas vitórias, pelo seu avanço, o avanço dos babilônios? Quem era o responsável segundo Deus? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas volta de novo para o texto. Quem está levantando os babilônios? Segundo Deus. Ele. A gente até engasga para dizer isso aqui, né? Mas o texto está dizendo que é ele que está levantando. Certo? Não se esqueça disso. Isso é crucial para entender o resto do livro. Deus está levantando os babilônios. Apesar disso, a quem os babilônios atribuíam suas conquistas? Os babilônios, eles não conheciam o Deus único. Eles não conheciam o Deus único. Eles tinham outros deuses e outro tipo de idolatria, não é? Então, a quem que eles... Nós sabemos, e Abacuque nos diz isso, que era Deus que estava trazendo os babilônios. Mas os babilônios eram um povo pagão. Não conheciam o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro bíblico. Então, a quem que eles atribuíam suas conquistas, suas vitórias infindáveis? Seu próprio poder, aos seus exércitos. Eles adoravam o exército deles, era poderoso, terrível. Faziam assim igual o Baia fez com o Barcelona aí. Não deu nem para perceber o que foi que aconteceu. Acabava com tudo. Última pergunta. Como Deus os considerava, apesar de usá-los para cumprir esses propósitos? Como Deus os considerava? Culpados. Ele diz isso no versículo 11. Talvez seria a única nota de esperança nesses versículos, né? Um Deus que levanta uma nação terrível, porém os considera culpados. Ele é um Deus justo e por isso ele está trazendo juízo contra a sua nação, mas mesmo assim ele considera essa nação babilônica culpada. E talvez é a única palavra de esperança que há nesse texto aqui. Apesar de tudo, Deus os considera culpados. Certo? Alguém quer compartilhar um pouquinho do que aprendeu ou de questionamentos? Enfim. Levanta o dedinho aí que chega um microfone para você. Essa lição de Abacuque parece um pouco assim um picolé de chuchu, meio nublado igual está o dia, né? Muitas vezes a questão do propósito de Deus a gente não consegue entender, mas muitas vezes quando a gente reflete na palavra e vê que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, às vezes não é agradável para a gente, mediante a situação. E aí que vem aquele sentimento de revolta ou aquele sentimento de desacreditar. E eu me imagino como Abacuque, como que nesse momento, vendo toda essa situação, olhar para ela e falar assim, não, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O quão difícil realmente foi. Tanto que é isso que a gente vai ver no próximo episódio, né? Que é a resposta dele. A resposta dele é inconformado com isso. Ele não aceita isso aí. Como é natural que a gente não engula isso a seco, né? Deus, espera aí, como assim? Né? Exatamente. A gente tentar se colocar no lugar de Abacuque é muito difícil.
Muito interessante esse texto que a Cristina citou. Ela citou Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um condicional aqui que Paulo usa nesse texto, muito legal esse texto. Paulo diz assim, olha, a vontade de Deus ela só é boa e ela só será perfeita e agradável. Comecinho do 2 ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que aí sim vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita vontade e comprovar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, se não transformarmos a nossa mente pela renovação da palavra, pelas escrituras, nós nunca vamos perceber, nem nunca vamos experimentar uma vontade de Deus que seja boa, que seja perfeita e que seja agradável. Nós vamos estar sempre lutando para tentar fazer a vontade de Deus, mas sem considerá-la boa, sem considerá-la perfeita, sem considerá-la agradável, A vontade de Deus para a gente parece que é um fardo, parece que é um peso, parece que é doloroso fazer a vontade de Deus. Por que isso acontece? Porque nossa mente está moldada a esse mundo, ao padrão deste mundo, e precisamos transformar a nossa mente. E aí sim, a vontade de Deus vai passar a ser boa, perfeita e agradável. Muito legal. Alguém mais? Sara. Vocês estavam falando sobre realmente pensar na complexidade de um Deus que é poderoso, que é soberano, mas que mesmo assim permite que coisas ruins aconteçam. E eu estou lendo um livro que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e numa parte, logo no comecinho, ele fala assim, faça o seu paciente, né, faça o ser humano pensar que vive no mundo real, mas não deixe ele pensar o que é o real. Então, como se uma das artimanhas do inimigo fosse não deixar você se conformar com o que você está vivendo, sem pensar no que você está vivendo, sem pensar na complexidade do que é viver, do que é estar aqui, e não pensar, eu vou estudar um pouco sobre Deus, assim, mas pensar, existe um Deus e está tudo bem, a gente está vivendo, a gente precisa aceitar a vontade dele, mas sem procurar saber a vontade dele, sem procurar saber o porquê ele está fazendo aquilo. Desculpa. Ela está falando do... o Fito Fus está falando para o Verme Billy, que é o sobrinho dele, né? Fito Fus é o demônio que está orientando o Verme Billy. Os nomes são engraçados. Mas é isso aí mesmo, muito legal esse livro. E é uma estratégia mesmo. As pessoas ignoram a complexidade e o problema e ficam na superficialidade, né? Com as distrações. É um livro do C.S. Lewis, né? Cartas de um Diabo a Seu Jovem Aprendiz. Vale a pena, apesar do nome satânico, né? Mas é um livraço, porque é um diabo mais velho ensinando um demônio novo. Esse diabo mais velho está quase aposentado, né? Ou aposentado já. E ele está ensinando um diabo mais novo a enganar os homens. Então ele usa toda a sua experiência. É uma ficção, mas que mostra como nós somos suscetíveis à mentalidade satânica em muitas áreas. Esse ponto que você levantou, Sara, foi objeto de estudo meu nessa semana, porque hoje à noite eu prego sobre o discípulo e o mundo conectado, virtual, online, né? Eu não vou conseguir abordar esse tema, porque é uma pregação só, e eu vou trabalhar um pouco a questão de como nós deveríamos ir para a internet com alguns valores, algumas leis bíblicas, princípios bíblicos, e não achar que a terra da internet é uma terra sem lei, a gente pode fazer o que a gente quiser. Não, mas não é esse o tema da noite, mas eu tive que estudá-lo nessa semana, e uma das coisas que os teólogos que trabalham essa área das mídias sociais, eles dizem que a nossa geração tão digitalizada, ela quer cada vez mais viver em um mundo virtual, que é exatamente o oposto da realidade. Então, é muito comum você ver uma pessoa que
compra o jogo The Sims lá, que você cria casas, famílias, e a pessoa tem um quarto todo bem arrumado, uma casa linda no jogo virtual, mas a cama da pessoa está totalmente desmantelada. É muito mais rápido e fácil e prazeroso concluir uma missão no jogo do que enfrentar a vida como ela é, né? Então o camarada se engaja na pornografia e tem um sexo rápido, fácil, prazeroso, sem compromisso, e é muito mais fácil isso do que ele se casar, ele construir um relacionamento de amor, de intimidade e desfrutar desse tipo de relacionamento. Então a nossa cultura, ela digitalizada, né, ela oferece mais isso para a gente ainda. A gente que foge da realidade e vai para a virtualidade. Tem um filme, eu esqueci o título desse filme, mas eu vou dar spoiler, mas você não sabe o nome, então, em que o personagem principal, ele não sabe o que é realidade e o que não é. Então é um filme futurista, em que as pessoas criaram uma maneira da pessoa ficar sob o efeito de uma droga, numa máquina, no computador, mas imaginando um mundo ideal, um mundo perfeito. Então ele pode, por exemplo, viver com os filhos que já morreram, ele pode viver com os pais, só que é tudo fictício, mas ele sente tudo, ele sente o prazer, o sabor, o cheiro, o tato, e o filme termina sem mostrar se ele de fato, sem mostrar se ele está na realidade ou se ele está no mundo virtual. E o filme termina dessa maneira de propósito, para mostrar, olha, a nossa geração que quer fugir da realidade, o homem é dessa maneira, ao ponto dele, tanto faz se eu vou ser feliz na vida real ou na vida virtual. Só que essa felicidade dele na vida virtual, ele teria ali os seus filhos, a sua esposa, sob indução, e teria prazer pelo resto da sua vida. Porém, às custas da sua família estar abandonada no mundo real. Tanto faz se eles vão ficar sem um pai presente. O que importa é que eu esteja vivendo uma vida perfeita. Eu vou descobrir o nome desse filme e trago à noite, tá? Mas é fantástico isso. E triste ao mesmo tempo. Porque nós estamos cada vez mais querendo o virtual, aquilo que não é real. Ignorar a realidade. A realidade é muito mais profunda, muito mais feia, muito mais quebrada, faz muito menos sentido do que os livros, os filmes, os videogames, enfim. Estamos acabando. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Quando a gente comentou, e até a Cristina falou sobre Romanos, e a gente percebe que para que a vontade de Deus seja agradável, não se amolde ao esquema desse mundo, né? Para que sim você tenha, né, você tenha essa agradável, né, sensação da vontade de Deus na sua vida. E falando um pouquinho sobre a ira de Deus, né? A gente fica pensando aqui, é difícil conceber a ideia, porque você facilmente é levado a acreditar do seguinte: como pode haver comunhão entre luz e trevas? Não existe. Como que Deus fala que está erguendo os babilônicos? Então, assim, você fica, num primeiro momento, chocado, né? E olhando 2 versículos que me veio aqui, o primeiro é em Salmos 73, né? Quando o salmista ele questiona por que o ímpio prospera, e no versículo 21 ele fala, né? Depois de ter questionado a Deus, ele fala: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas, né? O incômodo que isso gerou a ele. E no Salmo 76, no versículo 10, fala sobre o resultado da disciplina ou da ira de Deus, porque diz assim no 76:10: certamente a cólera do homem se redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. Que em outra versão fala, né? Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira
se refrearão. Quem sobreviveu a isso. Então, voltando para a questão de Romanos, para que a gente viva uma vontade agradável de Deus, não se amolde ao esquema desse mundo. Porque eu não quero, né, que sirva de exemplo isso para nós. Eu não quero um exército de principados contra mim. Porque aí não vai ser agradável à vontade de Deus. E ainda assim, a ira de Deus vai se redundar em louvor. Não sei, acho que é mais ou menos isso. Me parece um pouquinho das conclusões que Abacuque vai chegar no final do livro, né? Já adiantando um pouquinho. O próprio Deus diz no capítulo 2 que a sua glória encherá a terra como as águas cobrem o mar. Então, mesmo no juízo, Deus é glorificado, né? E nós temos que aprender a nos prostrarmos diante desse Deus, que é assim. A gente não compreende, a gente às vezes não aceita, tem esse rebuliço dentro da gente. Mas quando a gente começa a contemplar Deus, além daquela caixinha, Deus é amor, mas começa a ver o Deus que se revela na Escritura, a nossa reação parece ser aquela dos profetas, dos santos do passado. João diz: quando eu vi o Senhor assentado no trono, eu caí como morto. Eu não ousava levantar os olhos. Deus é terrível. É terrível. E a nossa reação tem que ser nos prostrarmos e dizer: Deus, obrigado, porque, como o Gideão disse, né? Porque eu tenho essa vida ainda, porque eu acordei hoje, porque eu estou aqui. É misericórdia do Senhor, né? Só para, não quero subestimar a compreensão dos irmãos, mas para ficar didático, então nós dissemos hoje aqui que Deus, ele é surpreendente, e ele surpreende Abacuque, que Deus muitas vezes piora a situação do nosso ponto de vista, que o mal é um problema. Não estamos dizendo que devemos aceitar o mal. Não dissemos isso. Não devemos aceitar o mal. Agora, precisamos aprender a lidar com o mal. Lidar com o mal é diferente de aceitar o mal. Então, não deve haver de nossa parte a aceitação do mal, mas precisamos tentar compreender e achar uma maneira de lidar com o mal. Lidar com o mal é diferente de aceitar o mal. Não dissemos também que Deus promove o mal. É diferente. É diferente. Os babilônios são responsáveis por toda a maldade que eles promovem. Mas quem está trazendo esse povo mal é Deus. Não significa que Deus está promovendo esse mal. Deus está trazendo uma nação que é má, terrivelmente má. Então não estamos dizendo que Deus está promovendo o mal, que Ele é causador do mal, não é? Então, só para ficar didático. Não que Deus estaria promovendo o mal, mas a partir do momento que você se amolda ao esquema desse mundo, o que você vai aguardar? Somente a ira de Deus. E muitas vezes você está exposto a esse mal. Então é uma situação no qual Deus levantou, mas qual foi o princípio lá atrás? Se o povo tivesse no caminho, ia precisar disso? Às vezes, a injeção de ânimo que a gente comentou no começo, de você acordar cedo e ler uns salmos, mas às vezes a gente precisa de uma injeção de temor. E muitas vezes o povo, ele não tinha nenhum temor a Deus. E a forma com que Deus faz, às vezes a gente não vai entender, mas para que talvez, né, não sei, várias aplicações podem ser feitas, mas para que sirva de exemplo, para que a gente não queira viver isso. E se a lição for compreendida simplesmente lendo um texto de Abacuque, seremos bem-aventurados, né? Sem ter de experimentar essa mão punitiva de Deus. Então, o sábio, ele ouve e ele aprende. Então, que nós possamos sair daqui hoje com corações sábios. Deus, eu aprendi quem o Senhor é, e eu quero aprender a conduzir a minha vida de maneira que te honre, que tema ao Senhor, de acordo com quem o Senhor é. Vamos encerrar? Já demos. Carlinhos. Sobre Abacuque, que ele poderia
como que Deus designou, né? Que ele pegou o povo da época lá, os babilônicos, que eram os mais ferrados lá em armamento, e foi para cima do povo de Deus. Esse é o primeiro ponto, como que Deus usou. O segundo ponto, com certeza também, eles sabiam que o povo de Deus tinha Deus como protetor deles, né? Fica aquele ponto, caramba, se Deus está por trás dele, como que a gente vai atacar eles? E eu creio aqui também, se fosse outro povo que tivesse atacado o povo de Abacuque, o povo de Deus ali, um povo mais inferior, isso eu estou perguntando, entendeu? Talvez não veria a queixa de Abacuque, porque se tivesse um equilíbrio ali, no ponto de guerra, talvez Abacuque não ia se queixar tanto. Aí eu fico me perguntando, Deus permitiu o povo com mais arma, coisa e tal? Entendeu? O meu raciocínio? Sim, sim. Então a impressão é de que, se eu entendi a sua pergunta, é de que se fosse um povo mais fraco, Abacuque talvez diria, bom, então acho que a gente consegue pelo menos tentar lutar contra eles, né? Mas como Deus diz, eu estou levantando a pior nação, eu não deixei ninguém vivo, é para acabar com vocês mesmo. E aí que gera o problema de Abacuque. Como assim? Você vai acabar com a sua nação? É o seu povo, né? E essa é a tensão que o livro quer deixar na gente. Como assim? A partir da domingo que vem a gente vai tentar responder essa pergunta. Como assim? Né? Então, a gente não consegue afirmar isso com base no texto de Abacuque, né? De que eles sabiam. Talvez eles tivessem ouvido falar, era bem provável. As nações eram reconhecidas pelos seus deuses, mas eles não respeitavam, porque o próprio Deus diz, o único Deus para eles é a própria força deles. Então, mesmo que eles soubessem que a nação de Israel, o povo de Judá, tinha o Senhor como Deus, eles ainda acreditavam que o Deus deles, que era a força deles, era maior do que o Deus de Israel. Tanto faz o Deus que eles têm, nós somos maiores do que todos. E eles venciam os povos, então na prática era isso que eles achavam mesmo, né? As guerras eram um confronto de deuses para eles. Se você vem com a sua nação e eu vou com a minha, e você vence a minha nação, o seu Deus é mais forte que o meu. Essa era a visão daquele povo naquela época. Se os babilônios venciam todas as nações que eles lutavam, então os deuses deles eram mais fortes do que todas essas nações, dos deuses dessas nações. Então o próprio braço deles, a força deles, que era o Deus deles, eles diziam, então é mais forte que qualquer Deus. E quando eles conquistam Judá, a interpretação é a mesma. Deus perdeu. Deus é fraco. Deus é inoperante. Deus é muito mais frágil do que se dizia. E essa é a tensão dos profetas, quando o povo vai para o exílio. Como assim? E é a questão de Abacuque. Porque se Deus vai permitir que o seu povo perca a batalha, é a mesma coisa de Deus se mostrar mais fraco do que os outros deuses. E Abacuque diz, como assim, Deus? O Senhor nunca pode perder, o Senhor não morre. Essa é a questão de Abacuque, né? A gente vai falar isso na próxima aula. As orações assim que Abacuque dirige diretamente a Deus, dá a impressão que ele tem uma relutância muito grande que isso vai acontecer, que uma nação pagã vai destruir o último reino de Israel, sendo que o do norte já tinha sido destruído, né? Mesmo assim ele fica meio relutante em acreditar, né? As orações dele vê os questionamentos que ele fica ali achando que não vai acontecer, mesmo sabendo que Deus está falando que vai acontecer, né? Muito jóia. Vamos encerrar, gente? A gente já estourou nosso tempo. Vou fazer uma oração e aí nós estamos encerrados. Querido Deus, Todo-Poderoso, todo justo, totalmente outro, diferente de nós, diferente de tudo o que pensamos, diferente das ideias e imagens que nós criamos na nossa mente de quem o Senhor é. Nós não podemos encerrar esse estudo sem dizer que nós nos prostramos diante de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor nos revelou nessa manhã. Queremos te agradecer por termos estado aqui, por termos descobrido essas coisas na tua palavra e por podermos estar direcionando essa oração a ti sem sermos consumidos. E nós sabemos que isso só acontece por causa da obra de Cristo. Toda a sua ira contra os nossos pecados foi desferida nele
e por isso o Senhor nos perdoou. Que saiamos por essas portas gratos pelo sacrifício de teu Filho, porque o Senhor providenciou um meio para satisfazer a sua ira que não fosse nós mesmos. Foi o teu próprio Filho naquela cruz. Que apesar de ver o quanto o Senhor é justo, poderoso, nós saímos daqui confiantes, não só no fato de termos sido perdoados, mas confiantes de que o Senhor tem profundo amor por nós, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrados, irmãos.